sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas teu amor não falha. Oh, 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 oh. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És um bom, bom Pai. Quem tu és, é quem tu
Olá, meus irmãos. Espero em Deus que todos estejam bem. Nós chegamos hoje à nossa terceira mensagem da série de pregações por dias melhores para sempre. Hoje nós meditaremos no Salmo 46. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias para que a gente possa fazer a leitura do Salmo. Salmo de número 46. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, esse salmo, que nós vamos meditar hoje, junto com o que nós meditaremos hoje, ele é um salmo que existe muito consenso entre alguns comentaristas bíblicos de que ele foi redigido pelo rei Ezequias. Antes da gente entrar na meditação, propriamente dita, eu gostaria de fazer algumas considerações para que a gente possa avaliar, tomar conhecimento do contexto em que ele escreveu esse salmo. Então, provavelmente o rei Ezequias escreveu esse salmo num período em que Jerusalém tinha sido cercada, sitiada pelo rei da Síria, chamado Senaqueribe. A Síria, à época, possuía um dos exércitos mais poderosos e cruéis do seu tempo. Há pouco tempo, nós encerramos uma série de mensagens em Jonas. O pastor Cristiano mencionou sobre a relutância do profeta Jonas em levar a mensagem de arrependimento até a cidade de Nínive, na Síria, por conta do sofrimento infligido pela Síria ao seu povo. Então, era um povo bastante cruel. Em outros livros, também nos profetas menores, regularmente a gente se depara com menções de juízo do Senhor a algumas cidades da Síria, e a tônica da repreensão era sempre a crueldade com a qual os assírios tratavam os seus inimigos. Então, esse era o exército assírio. E naquele momento, naquele tempo, a Síria já havia conquistado o Reino do Norte, o Reino de Israel, já havia, e naquele momento estavam empreendendo uma campanha militar que já tinha dominado, já tinham conquistado várias outras cidades, já haviam devastado várias cidades de Judá e agora estavam rumando para Jerusalém. Pensando agora um pouquinho sobre Jerusalém, diferente de muitas cidades que tiveram seu crescimento a partir, às margens de rios, Jerusalém, nesse aspecto, era diferente. Jerusalém não estava situada próximo ao rio. Então, quando o rei Ezequias tomou conhecimento da tentativa, da intenção do rei Senaqueribe de rumar para aquela região para poder conquistar a cidade, o rei Ezequias ele ordenou seus homens, convidou seus homens a construir um aqueduto que trouxesse águas de uma fonte que ficava aproximadamente 500 metros, um pouco mais de 500 metros de Jerusalém. Então, foi construído um aqueduto, e esse aqueduto ele enchia uma espécie de um reservatório chamado o Tanque de Siloé. Isso é interessante porque todos esses elementos eles lançam muita luz àquilo que é dito no Salmo. Mais à frente, já no livro de Crônicas, a gente percebe que o rei
o rei Ezequias, ele atentou para a existência de várias fontes, né, ao redor de Jerusalém. Então, ele decidiu tapar todas essas fontes, porque, pensando estrategicamente, de acordo, né, com a logística de guerra daquele tempo, não fazia sentido ele deixar água abundante para que seus inimigos tivessem facilidades na terra. Então, relembrando, Ezequias constrói um aqueduto vindo de uma fonte que distava a pouco mais de meio quilômetro de Jerusalém. A água começa a chegar até a cidade por esse aqueduto e ele tapa todas as fontes que tinham ali por próximo, para que os seus inimigos não tivessem abastecimento de água. Agora, entrando no Salmo, a gente meditando no Salmo, feita toda essa contextualização, a gente entendendo tudo o que está acontecendo naquele momento, o Salmo já começa com o rei Ezequias dizendo que o Senhor, o nosso Deus, é refúgio bem presente na adversidade. Algumas versões dizem é socorro bem presente em tempos de tribulação. Em outras versões dizem é socorro bem presente na angústia. É interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente olha, né, para a descrição, a narrativa desses eventos, tanto no livro de Reis, quanto no livro de Isaías, quanto no livro de Crônicas, a gente consegue apreender muito mais dessa tensão do que lendo simplesmente o Salmo. Um representante do rei assírio, ele foi até os muros da cidade de Jerusalém, profere várias ameaças, e aquela liderança de Jerusalém que estava ali e ouve tudo aquilo, rasga suas vestes em sinal de profunda tristeza, porque eles sabem que era uma ameaça real, e eles vão até Ezequias e descrevem tudo o que está acontecendo. Ezequias, igualmente, rasga suas vestes. Ezequias veste roupas de luto. Ezequias entra no templo e ora ao Senhor, profundamente angustiado. E ele manda que os principais líderes que estão à frente da cidade com ele, os principais sacerdotes, fossem até Isaías consultar ao Senhor para que soubessem o que deveriam fazer. E vamos ouvir a mensagem que Ezequias manda, que seus líderes, né, e os sacerdotes, que eles apresentem a Isaías. No 2 Reis, no capítulo 19, Ezequias pede que eles entreguem a seguinte mensagem: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Angústia. Então, no Salmo, ele descreve que Deus é socorro bem presente na angústia. Essa palavra, né, que em hebraico também pode ser traduzida como aperto, como estar encurralado. Aqui, em Reis e depois em Isaías, é a mesma palavra que ele utiliza, angústia. Há alguns dias, um amigo ele me enviou um vídeo que ele gravou e ele fazia uma leitura muito lúcida sobre o atual momento em que nós estamos vivendo. E dentre diversas das considerações que ele fez, né, nesse vídeo, uma me chamou bastante atenção, em que ele falava sobre algumas diferenças entre os tipos de temores. E ele falava isso sob a ótica de um filósofo chamado Paulo Virno. Ele fala sobre o temor como medo, o temor como angústia e o temor como perturbação. Então, o temor, primeiramente, como medo, é aquele temor objetivo, que a gente consegue dar nome a ele, nós conseguimos tomar providências para poder remediá-lo. Se eu tenho um medo, né, de barata, por exemplo, vou pegar um inseticida, né, vou mandar desintetizar a casa. Se eu tenho medo que alguém invada a minha casa, vou colocar um circuito de TV, vou construir um muro mais alto. Enfim, é um medo objetivo, é um temor objetivo. Eu consigo circunscrever exatamente qual é o tipo de temor e pensar em formas de remediá-lo. Contudo, a angústia, ela tem um contorno diferente. Ela é mais subjetiva.
ela é mais individual. Se, por um lado, o medo ele pode ser observado, ser entendido coletivamente, a angústia ela é muito pessoal, muito subjetiva. É aquilo que a gente constrói e a gente não sabe dizer muito bem o que é, a gente sente, mas não sabe descrever muito bem do que se trata, ou ela pode ser também multilateral, são várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa é a angústia. É aquela coisa de você, por exemplo, ter o diagnóstico, ter um pedido de exame de um médico, o médico simplesmente te pede para fazer um determinado exame, é um exame incomum, só que aí você vai para casa pensando nos piores diagnósticos possíveis, e você já começa a pensar em como seria o tratamento terapêutico, e já começa a pensar como sua família vai atravessar tudo isso. Então você já começa a construir todo um cenário que te aflige e te consome. Então, isso é angústia. E você não consegue definir exatamente muito bem qual é o seu temor. Só que o terceiro, a perturbação, é quando a angústia, esse sentimento subjetivo, ele é experimentado coletivamente. Então, essa apreensão, essa dificuldade de conseguir nomear exatamente qual é o temor que te aflige, quando isso é experimentado de forma coletiva, por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, esse amigo que mandou o vídeo, ele fazia essa associação, né, como perturbação para esse tempo que nós vivemos hoje por conta da pandemia. E eu creio que esse tipo de sentimento é o sentimento que se aplicava para aquele povo naquele momento. Todos estavam com medo do que estava por acontecer, com temor do que estava para acontecer, mas não conseguiam divisar muito bem as consequências do que aconteceria. O ser humano é capaz de arquitetar, né, de pensar, né, através da sua imaginação, construir através da sua imaginação infinitos cenários aterradores. Né? A gente consegue construir diversas situações hipotéticas que podem causar dano, que a gente pode vir a sofrer, e a gente pode sofrer com todas elas, com todas essas possibilidades, antes que elas se tornem um fato de verdade. A simples possibilidade de a gente conseguir construir, a gente sofre com elas antes que elas se tornem um fato. E, por fim, após esse exaustivo esforço imaginativo de construir várias possibilidades, a gente ainda se entrega àquilo que a gente não conseguiu nem conceber e sofre com aquilo. Então, isso é angústia. Por isso, é importante a gente atentar para as palavras do rei Ezequias logo no início do Salmo. Ele já começa o Salmo dizendo: o Senhor é socorro bem presente na adversidade, o Senhor é socorro bem presente na angústia. Porque quando ele diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia, ele passa a descrever um cenário aterrador. Ele começa a apontar para vários símbolos que poderiam ser muito bem referenciais de estabilidade. Ele fala sobre montanhas se lançando nos mares. Ele fala sobre as ondas, os mares se chocando com fúria. Montanhas sendo abaladas pela fúria do mar. Então, a gente imaginando toda essa descrição, né, montes sendo sacudidos pela fúria das águas, a gente percebe que é um cenário aterrador. Então, ele descreve tudo isso, só que logo em seguida, após fazer essa descrição aterradora, no versículo 4 ele diz: mas há um rio, cujas correntes alegram a cidade do Senhor, alegram a cidade de Deus. Então o rei Ezequias está dizendo que não importa o cenário que você conseguir montar na sua mente, não importa os temores que te assolarem, existe uma provisão de contentamento vinda dos céus que é capaz de guardar o teu coração, é capaz de alegrar o teu coração, é capaz de você fazer com que você passe por isso sem assombro. Então, quando a gente olha para esse versículo, a gente entende que o rei Ezequias ele está aplicando aqui um princípio que era real naqueles dias, mas é real também para mim e para você hoje. Independentemente das dificuldades que nós venhamos a experimentar, independentemente dos cenários, né, conturbados que venham assolar a nossa vida,
existe uma promessa de uma provisão de contentamento vinda dos céus. E ele descreve essa promessa como sendo um rio que alegra a cidade de Deus. Há um rio. Mas qual o sentido disso? Qual o sentido dele falar que há um rio cujos canais, cujas correntes alegram a cidade de Deus? As Sagradas Escrituras, em alguns episódios, elas lançam mão dessa ilustração, dessa figura, né, de rios, de fontes jorrando com água viva, para poder apresentar manifestações especiais do Espírito Santo. E essa ilustração, ela era especialmente rica naqueles dias, porque o que estava acontecendo naquele momento? Os habitantes de Jerusalém, eles olhavam para o tanque de Siloé e viam os assírios do lado de fora dos muros da cidade e constatavam que aqueles que estavam ali dentro da cidade experimentavam de uma provisão que os seus inimigos que estavam do lado de fora não experimentavam. Não existia rio passando por Jerusalém. Eles estavam cercados por seus inimigos. Eles eram visitados por angústias. O temor estava batendo a porta, mas a água continuava chegando no tanque de Siloé. Então, eles entendiam que eles estavam experimentando de algo especial por estarem dentro daqueles muros, por fazerem parte daquela cidade. Eles experimentavam de uma provisão, de um cuidado, através daqueles canais que chegavam ali garantindo água, que aqueles que estavam do lado de fora dos muros não experimentavam. Assim que iniciou a pandemia, eu pude ter a oportunidade de assistir um vídeo institucional da Força Aérea Brasileira que mostrava cidadãos brasileiros que estavam em outros lugares do mundo e não tiveram como voltar por conta da suspensão de alguns voos. Então, a Força Aérea Brasileira foi lá e trouxe de volta, né, para território nacional essas pessoas. E essas pessoas, quando chegavam aqui, estavam gratas ao governo, ao Estado brasileiro, enfim, porque se sentiam cuidadas pelo seu Estado. A gente percebe isso também muito na cultura americana, né, quando se declara, não, bom, sou cidadão americano, independentemente do lugar do mundo que estejam, chega numa embaixada e recebe um cuidado muito especial. Então, se em termos terrenos, a gente já consegue perceber pessoas cultivando gratidão no seu coração por serem alvo do cuidado do Estado devido à sua cidadania, o que significa nós compreendermos de forma definitiva que nós possuímos uma cidadania que está estabelecida nos céus. Então, de certo modo, aquela Jerusalém, a Jerusalém ali terrena, ela tipificava o tipo de cidadania que eu e você possuímos. Então, existia uma provisão, existia um cuidado em tempos de adversidade, existia canais que alegravam a cidade do Senhor e existiam um grupo de pessoas que eram beneficiadas por pertencerem àquela cidade. Então, isso diz respeito a mim e a você. Todos aqueles que esperam no Senhor, todos aqueles que confiam em Jesus Cristo, todos aqueles que confiam no cuidado do Senhor sobre suas vidas, contam com o privilégio, com o benefício de receberem esse cuidado por serem cidadãos, não somente da cidade do Rio de Janeiro, não do Brasil, não dos Estados Unidos ou de qualquer outra cidade, qualquer outro passaporte valioso no mundo, mas porque possuem uma cidadania celestial. Então, a gente para pensar e lembra, né, das palavras de Cristo apontando para as aves do céu, que não plantam, não semeiam, não guardam em celeiros, mas que o Pai provê tudo quanto elas precisam. Lírios que se vestiram de forma mais bela do que qualquer outro rei. O esforço do apóstolo Paulo, dizendo que não existe largura, não existe profundidade, não existe principado, não existe potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá nos separar do amor do Senhor.
Então, quando a gente começa a trazer à memória todas essas coisas, a gente começa a perceber que Deus, Ele sempre nos leva a olhar para aquilo, nos tira da situação de aperto, da situação de tribulação, e nos leva a colocar os olhos para aquilo que é grandioso, para aquilo que é eterno. Abraão, quando passou a duvidar se teria ou não uma descendência, Deus o chama para o lado de fora. Abraão estava ali, situação de aperto, coração triste, duvidando já das promessas do Senhor. Será que eu vou ter filhos? E o Senhor chama para o lado de fora e convida Abraão a olhar para as estrelas dos céus. Tente contar se você pode, Abraão. Tente contar os grãos de areia se você pode. Então, sempre que nós passamos por momento de provação, momento de angústia, é importante que nós entendamos que nós não deixamos de ser crentes por conta disso. Existem momentos que a gente experimenta a respiração mais apertada. A gente fica mais angustiado, coração apertado, respiração curta, intervalada por longos suspiros. Parece que o ar está entrando, por vezes, como um bálsamo, né, dentro do nosso coração, porque parece que a respiração curta passa a ser a regra. É importante que, nesses momentos, nós entendamos que existe uma provisão com a qual nós podemos contar e nós temos direito a essa provisão porque nós temos uma cidadania especial. Como eu falei, a Jerusalém terrena, representada naquele momento, ela fazia muito sentido, apontando para o tipo de cidadania que nós desfrutamos hoje. Então, a gente pode buscar ao Senhor, não importa o lugar onde estejamos, não importa o momento de vida que você esteja passando. A gente sempre é tentado a pensar que, naquele momento, não faz mais sentido orar, naquele momento não faz sentido ler as Escrituras. Quantas pessoas já não passaram por isso? Por momentos em que você se sente tão oprimido, tão apertado, né, usando a tradução, né, uma das possibilidades de tradução para aquela palavra, que a gente leu lá no início de Salmo, para angústia, em que a gente começa a olhar para a Bíblia e achar que não faz tanto sentido ler as Sagradas Escrituras, que não faz sentido orar. Isso é uma mentira, tal como a mentira que foi usada pelos emissários do rei assírio. A gente lendo o texto na íntegra, nos capítulos 18 e 19 do segundo livro de Reis, a gente vê que os emissários daquele rei assírio, eles diziam assim: olha, vocês acham que nós viemos até vocês sem uma palavra do Senhor? Foi o próprio Senhor, e a palavra utilizada ali por eles é de Yahvé, o Deus dos judeus. Eles diziam que Deus tinha mandado que eles subissem e destruíssem Jerusalém. Uma mentira. Então, por vezes, virá na tua mente, vai vir no teu coração essa ideia: bom, orar agora não faz sentido, ler as Sagradas Escrituras não faz sentido. Eu te encorajo a quebrar esse paradigma e buscar ao Senhor confiantemente, crendo que existe sim uma provisão para o momento de adversidade. E essa provisão é garantida por conta da sua cidadania. O amor do Senhor te alcançou. O amor de Cristo te alcançou. Então, essa promessa de contentamento em meio às adversidades é uma promessa na tua vida por conta disso. Existem pessoas que afirmam, né, que crer em Jesus Cristo, crer em Deus, apesar das circunstâncias, é um passo de alienação, é uma decisão pela alienação, e não é uma decisão por alienação. Alguns até assemelham a opção por crer em Deus a opções semelhantes a crer num Estado perfeito, num governo perfeito. Nós não cremos dessa forma. Existem expectativas que governo algum poderá suprir, ideologia alguma poderá suprir. Por que nós podemos confiar em Deus? O Deus revelado nas Escrituras é um Deus que se manifesta com poder e graça. Quando o rei Ezequias ele mandou
seus representantes, os principais sacerdotes, até o profeta Isaías. O profeta Isaías buscou o Senhor, e a resposta do profeta Isaías para aqueles homens, usado por Deus, não foi uma profecia previsível, não foi algo do tipo como nós iniciamos, né, o Campeonato Carioca e retomamos o Campeonato Carioca, não foi algo do tipo o Flamengo vai ganhar do Bangu, né, não foi esse tipo de profecia previsível. Mas o que ele falou, o que o profeta Isaías falou foi o seguinte: Senaqueribe, desculpe, eu vou ler o texto na íntegra. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Isaías capítulo 37, versículo 34. Então, era um exército extremamente poderoso que já tinha angariado diversas conquistas, já tinha devastado várias cidades, Jerusalém encurralada, e o profeta diz, acerca de Senaqueribe: pelo caminho por onde veio voltará e não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Então Deus, ele declara antes que aconteça, e não declara coisas prováveis, ele declara o que ele determinou que vai acontecer. Então Deus, ele não torce para que a história dê certo, ele escreve a história. Confiar no Senhor não é entregar-se à alienação. Além do relato das Sagradas Escrituras, existem relatos extrabíblicos que descrevem exatamente a mesma coisa. Que o rei Senaqueribe vinha numa campanha vitoriosa, conquistando diversas cidades, e, de repente, a peste atinge o seu exército, e 185 mil soldados são mortos. Heródoto, o historiador egípcio, relata isso, descreve isso. As Sagradas Escrituras registram isso. Obviamente, os meios, existem registros que apontam para outros motivos. Então, a nossa intenção não é pensar acerca dos meios, mas o que aconteceu. Existia um exército poderoso cercando Jerusalém e Deus disse que ele não entraria na cidade. Diz que Senaqueribe voltaria. E a peste dizimou 185 mil soldados e eles voltaram. Senaqueribe voltou para a Síria e foi morto por um de seus filhos, conforme o profeta falou que aconteceria. Então Deus disse o que aconteceria antes que isso viesse a efeito. Então, quando a gente olha no final do Salmo, no versículo 46, o salmista diz, venham, no versículo 8, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Então, imaginem, naqueles dias, após estarem cercados, os vigias chegando nas muralhas de Jerusalém e olhando para vários soldados mortos espalhados, sem que eles tivessem que levantar a espada uma única vez, sem que tivessem que arremessar, disparar uma única flecha. Então, foi o Senhor quem pôs fim à guerra. Contudo, eu gostaria de convidá-los a pôr seus olhos não para a grande vitória dada pelo Senhor, porque, obviamente, foi um grande livramento, foi uma grande vitória que o Senhor concedeu ao seu povo. Contudo, no versículo 5, o salmista diz, Deus está nela, não será abalada. No versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. No versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus está nela, Deus está conosco, porque o nosso Deus é o Emanuel. Então, ainda que a vitória não tivesse sido dada, ainda que o povo não tivesse experimentado de livramento, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que orou por 3 vezes ao Senhor para que ele pudesse ser livre de um mal. E o que ele ouviu do Senhor foi que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ainda que nesse salmo o rei tivesse grato por conta do livramento, da vitória experimentada pelo povo, o mais importante é que Deus está conosco, a cidade não será abalada, o Senhor dos exércitos está conosco. Isso faz com que a gente traga à nossa memória
que a gente possa abrigar no nosso coração a certeza que, independentemente dos resultados das lutas pelas quais nós venhamos a atravessar ao longo da nossa vida, a nossa maior vitória, a nossa maior bênção é que Deus está conosco. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, o povo peregrinando pelo deserto, o povo de Israel peregrinando pelo deserto, a gente vê que as 12 tribos estavam dispostas da seguinte maneira: existia o templo, que representava a tenda, que representava o templo, 3 tribos de um lado, 3 tribos à frente, 3 tribos atrás, 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro, e o Senhor ali no meio. Se nós chegarmos por qualquer cidade do interior, a gente vai ver que existe uma dinâmica na construção das cidades, uma praça e uma igreja no centro. A ideia de Deus no centro marcou de forma tão poderosa a história humana, porque o Senhor, ele, da mesma forma que o tabernáculo ficava no meio das tribos, o Senhor também tabernaculou no nosso meio. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele vestiu uma tenda de carne, ossos e cabelos e habitou no meio de nós. Ele caminhou por essa terra e não só isso, ele morreu em nosso lugar, morreu em nosso favor. O Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Isaac, de Jacó, ele é um Deus propício a mim e a você. Ele é o Deus conosco. Então, nesse salmo, além da gente considerar o grande livramento, o que é mais importante é a gente representar a tônica dada pelo salmista. O Senhor está conosco, o Senhor está no meio da cidade, o Senhor está com o seu povo, o Senhor é a nossa torre segura. Isso faz com que a gente atente para a certeza de que, independentemente das circunstâncias que a gente vier atravessar, independentemente das lutas que nós viermos a viver, nós podemos contar com uma provisão, que é uma provisão especial, ela é garantida a mim e a você, porque nós possuímos uma cidadania que não é terrena, mas é a cidadania celestial. E, além de tudo isso, nós podemos contar com a presença do Senhor conosco, porque esse é o nosso Deus Emanuel. Então, meus queridos, meus irmãos, nestes dias, né, de tantas dificuldades, de tantas lutas que a gente tem atravessado, algumas pessoas já perderam entes queridos, existem aqueles que perderam seu emprego, aqueles que estão em dificuldade financeira. Obviamente que são motivos reais de aflição, de lutas, de angústia, mas existe uma promessa de provisão para que você possa atravessar por esse momento. O título da nossa mensagem, da nossa série de pregações, né, Por Dias Melhores para Sempre, não é que nós esperamos um dia em que tudo vai dar certo. É porque nós podemos descansar na certeza que os dias melhores para sempre já começaram hoje, porque a gente pode atravessar as tribulações que vierem, nós podemos atravessar as dificuldades que vierem a assolar nossa vida, mesmo quando o nosso coração estiver sitiado por inimigos que tentam saquear a nossa paz, roubar a nossa paz, a gente pode contar com a assistência do Senhor. Então, isso garante dias melhores para sempre, até que nós possamos viver aquele grande e eterno dia junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Gostaria de convidá-los a orar nesse momento, para que a gente possa aplicar essas verdades ao nosso coração, para que Deus possa aplicar essas verdades ao nosso coração. Porque não é fácil nós praticarmos isso. Eu sei que não é fácil. Quando a angústia de verdade assola a nossa vida, assola o nosso coração, e a gente experimenta a tribulação de verdade, a gente sabe que não é fácil. Nós não queremos ser levianos e dizer que basta nós seguirmos essa receita, como se fosse uma regra a ser obedecida. Mas o que eu gostaria de convidá-los a fazer é confiantemente se aproximarem do Senhor, crendo sim que Ele pode supri-los dessa demanda. Amém? Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque esse salmo, ele nos lembra que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, nós podemos contar com uma provisão especial vinda da parte do Senhor.
Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conceda o auxílio, Deus, do Teu Santo Espírito, para que nós possamos nos apropriar dessa verdade com firmeza. Muitas são as lutas, muitas são as dificuldades pelas quais nós temos atravessado, instabilidade política, a pandemia que tem assolado o mundo, mas, Deus, os nossos olhos não estão postos nessas circunstâncias, os nossos olhos estão postos no Senhor, Deus. Então, Deus amado, nós te clamamos que o Senhor possa aplicar poderosamente essas verdades em nossos corações, no coração da Tua igreja, a fim de que nós vivamos, Deus, com desassombro, crendo que as nossas vidas estão em Tuas mãos. As nossas vidas não estão entregues ao acaso, não estão entregues às circunstâncias, mas as nossas vidas pertencem ao Senhor, aquele que declara o que acontecerá antes que aconteça, para que não haja dúvida de que a pena da história está em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos que o Senhor faça assim, para a Tua glória que nós te pedimos, Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus lhes dê uma semana repleta da graça e da misericórdia do Senhor. Amém?